Lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra decidem continuar em frente à Fazenda Cedro, na BR-5155, no estado do Pará. A decisão foi tomada depois de reunião entre representantes do governo do estado e líderes do MST. Não houve acordo. É que nesta quinta-feira houve conflito entre trabalhadores rurais sem terra e funcionários da Fazenda Cedro, em Marabá, que deixou pelo menos 16 feridos, entre eles uma criança de 3 anos. Veja as imagens feitas pelo MST durante o protesto, que terminou em confusão. Nós viemos em paz, vamos fazer uma visita, vamos entrar e vocês saem da nossa frente. Vamos nos manter aqui na frente. Isso era preciso? Estudo do Instituto de Terras do Pará comprova que a Fazenda Cedro é grilada e, pela Constituição, deve ser destinada à reforma agrária. A área é objeto de imbróglio jurídico que envolve o Estado, a família Mutran e o Grupo Santa Bárbara, do banqueiro Daniel Dantas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Saudades da escola? Saudades de nós ou não? Bom, muito bem. Eu comecei a minha aula aí com alguns vídeos mostrando indivíduos sujeitos em conflito, certo? Então, qualquer que seja a sua opinião sobre os vídeos, você apoia um lado ou apoia outro, isso significa que você pertence a um grupo social, certo? Então, o que a sociologia faz é isso aí, é estudar grupos sociais, é estudar como funciona a sociedade, certo? A gente vê lá indivíduos lutando por propriedade privada, lutando por direitos, as coisas assim. Então, esse era o objetivo do Comte, do Auguste Comte, ao criar a sociologia. Ele então queria entender como funcionava a sociedade capitalista, os seus conflitos, ele queria entender o ser humano em grupo. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer qual foi a filosofia que gerou a criação da sociologia, que é uma filosofia chamada positivismo, também criada pelo Comte. Como vocês podem ver embaixo no subtítulo aí, né? Para o positivismo do Comte, a ciência, então, estaria acima de tudo. Ele queria transformar essa filosofia positiva em uma religião da humanidade. Vamos, então, seguir lá. Então, na aula passada, eu trabalhei com vocês o contexto histórico anterior, né, à criação da sociologia, que são os séculos XVI até o século XIX. Nesse século XVIII e XIX ali, aconteceram o que nós chamamos de revoluções liberais. Independência dos Estados Unidos, o Iluminismo, a Revolução Francesa e a queda do absolutismo. Tivemos a Revolução Industrial na Inglaterra e então, com isso aí, tivemos o desenvolvimento da sociedade industrial capitalista. Essa sociedade, ela era muito nova. Então, os indivíduos agora tinham comportamentos que até então não eram conhecidos. Então, por isso, o Comte queria conhecer essa sociedade. Na aula de hoje, então, nós vamos conhecer como funciona essa filosofia positiva do Comte, o que ela é, quais são os princípios e como funciona essa filosofia do Comte, que deu origem à sociologia e depois como ela influenciou a sociologia do Comte. Então, qual que é a origem? Por que usa o termo positivo? Então, positivo é aquilo que pode ser quantificado, medido, comprovado por meio de experiência empírica, real. Então, segundo o Comte, aquilo que pertencia à imaginação, aquilo que não poderia ser provado, que não poderia quantificar, isso não tinha validade nenhuma para a humanidade, para o ser humano. Então, por isso, ele falou o seguinte, só é válido mesmo aquilo que eu posso quantificar, medir, pesar. Por isso, então, a filosofia dele é chamada de filosofia positiva, ou seja, o Comte ele era
um fã da ciência. Aliás, o século XIX é um século em que o homem apela demais à ciência. Existe no século XIX ali um cientificismo, tá? Levado as pessoas não acreditavam mais nada, somente naquilo em que era ciência. Então, qual que é a característica essencial do positivismo? Então tá lá, ó, é a devoção à ciência. Ela é a única capaz de nos levar para um progresso, para um futuro positivo. Então, ela é a única moral e religião. Olha só que estranho, né? Querer transformar a ciência em religião. Então, o Comte, eu falo Comte algumas vezes e Comte em outras, mas é Comte o correto, que é francês. Então, em última análise, o positivismo então seria uma religião. O homem só deveria seguir cegamente a ciência. Então, olha lá, o lema que o Comte usava ali, ó, no positivismo: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Acho que vocês já conhecem de algum lugar esse lema aí, pelo menos parte dele. Os lemas ordem e progresso estão na nossa bandeira, mas aí quando foi feita a bandeira, que é de influência positiva, o amor foi retirado. Então, como funciona a sociedade segundo o Comte? Então, como o Comte ele era um cientista, né, ele foi buscar na natureza as explicações. Lembra lá que eu falei para vocês que a sociologia, antes de se chamar sociologia, ela era chamada de física social. Então, segundo o Comte, os nossos comportamentos sociais funcionam de acordo com leis da natureza. Isso mesmo. As mesmas coisas que funcionam para a natureza funcionam para nós, são leis imutáveis e nós não conseguimos sair disso. E assim como a natureza está em constante evolução, né? Lembra do Charles Darwin, né? Que os seres mais adaptados sobrevivem, os seres não adaptados não sobrevivem. O Comte foi buscar também na ideia do Darwin essa ideia de que nós também estamos em processo de evolução. É uma lei natural que nós, seres humanos, estejamos evoluindo de uma sociedade atrasada para uma sociedade mais evoluída. Então, quando o cientista for estudar essa sociedade capitalista, como que tem que ser? O cientista, então, tem que ter neutralidade, segundo o Comte, correto? Ele não pode, ele vai estudar lá, por exemplo, aquele conflito social que vocês viram no começo do vídeo lá, né? Então, segundo o Comte, o cientista social, quando ele vai estudar ali aqueles conflitos sociais que eu passei para vocês, segundo ele, o cientista tem que ser neutro. Já que a ciência é neutra ao estudar a biologia, é neutra ao estudar a física e a química, então, para estudar a sociedade humana, o cientista também precisa ser neutro, produzir um conhecimento neutro da sociedade. É possível que uma pessoa seja neutra, que ela não seja imparcial? Difícil essa resposta. Seguindo então, ali está ali, ó, falei para vocês, né, que o Comte acreditava que nós estávamos evoluindo de um estágio mais atrasado para um estágio mais avançado. Então, segundo o Comte, lá no passado, a primeira fase da humanidade foi o estado teológico. Nessa época, então, aí prevalecia a religião, a crença em deuses e prevalecia a imaginação, correto? Daí depois o homem abandonou a crença em deuses e passou a acreditar na filosofia. Esse é o estágio metafísico, mas segundo o Comte ainda não é a sociedade ideal, mas estamos evoluindo ali, ó, estágios de evolução da humanidade. Então, o homem iria usar a filosofia no estágio metafísico para então desenvolver a ciência, que vai ser então ali o estágio positivo. Então, para o Comte, a sociedade capitalista industrial é o auge. Então, ao chegar aqui nesse estágio que nós estamos, segundo o Comte, nós então atingimos o máximo da humanidade, desenvolvendo apenas a ciência, as técnicas, os meios de produção, tecnologia, e não mais a crença em seres mágicos, não mais a crença naquilo que não pode ser provado. Será que realmente nós estamos no máximo da nossa sociedade? Será que o capitalismo é o máximo? Para o Comte, era, ok? Então, como falei para vocês, né, ali a bandeira do Brasil, quando proclamou-se no Brasil a República, em 1889, aqueles proclamadores da nossa República, eles seguiam o positivismo do Comte, e então, quando foram elaborar a nossa bandeira, eles então usaram o lema do positivismo, né? Uma parte dele, o amor faltou no Brasil, veio apenas a parte
ordem e progresso. Então, galera, é isso. Nossa aula hoje é isso. Fiquem muito bem. Até a próxima. Valeu!